Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 1, Capítulo 25. Apresentação de João Batista no templo e partida de Maria. O sofrimento de José. 5 e 6 de abril de 1944. Maria diz: estamos na vigília de Quinta-feira Santa. A alguns parecerá fora de propósito esta visão, mas a tua dor de amante do meu Jesus crucificado está em teu coração. E aí fica, mesmo quando uma doce visão se apresenta. Esta é como o pequeno calor que nasce de uma chama, que ainda é fogo, mas que já não é mais fogo. O fogo é a chama, mas não é o calor dela, pois este não é mais do que uma derivação. Nenhuma visão beatífica ou pacífica será capaz de tirar-te aquela dor do coração. E considera-a muito mais querida do que a tua própria vida, porque é o maior dos dons que Deus possa conceder a quem crê em seu Filho. Além disso, a minha visão não é, em sua forma pacífica, em nada discordante dos acontecimentos desta semana. Também o meu José teve a sua paixão. Ele começou em Jerusalém, quando ele percebeu o meu estado. Durou muitos dias, como aconteceu com Jesus e comigo. E não foi espiritualmente pouco dolorosa, mas unicamente pela santidade de um justo, como era o meu esposo, é que ela ficou limitada a uma forma tão cheia de dignidade e de segredo, que ficou pouco conhecida através dos séculos. A nossa primeira paixão! Quem poderá falar da íntima e silenciosa intensidade dela? Quem saberá dizer qual a minha dor ao ver que o céu ainda não me havia atendido em revelar o mistério a José? Que ele ainda nada sabia, eu já tinha compreendido ao vê-lo respeitoso comigo, como de costume. Se ele tivesse sabido que eu trazia em mim o Verbo de Deus, ele teria adorado o Verbo encerrado em meu ventre, como os atos de veneração que são devidos a Deus, e que ele não teria deixado de praticar, como eu também não me teria recusado a receber. Não por causa de mim, mas por aquele que estava em mim, que eu em mim trazia, assim como a arca da aliança continha o código escrito na pedra e os vasos de maná. Quem pode dizer qual foi a minha luta contra o desânimo que queria me vencer, para me persuadir de que eu havia esperado em vão no Senhor? Eu creio que isso vinha da raiva de Satanás. Eu sentia a dúvida que crescia em meus ombros e que espichava suas garras geladas para aprisionar minha alma e fazê-la deixar de orar. A dúvida que é tão perigosa e letal para o espírito. Letal porque ela é o primeiro agente da doença mortal chamada desespero, e contra a qual é preciso reagir com toda a força para não perecer na alma e perder Deus. Quem pode dizer com toda a verdade qual a dor de José, quais os seus pensamentos, qual a perturbação que ele sentiu em seus afetos? Como um pequeno barco apanhado por uma grande tempestade, ele se achava num encontro entre ideias opostas, como em uma dança ao redor de reflexões, cada uma mais pungente e mais capaz de fazer sofrer do que a outra. Ele era um homem que, pelas aparências, só podia ter sido traído por sua mulher.
Por isso, ele via desmoronar ao mesmo tempo o seu bom nome e a estima em que ele era tido naquele lugar. Por causa disso, ele se sentia apontado o dedo e alvo de compaixão pelos habitantes da cidade. Via morrerem o afeto e a estima de que até então eu vinha gozando diante da evidência de um fato. É aqui que a santidade dele resplende ainda mais brilhante do que a minha. Eu dou testemunho disso com todo o meu afeto de esposa, porque quero que ameis a meu José, este homem sábio e prudente, este homem paciente e bom, que não está separado do mistério da redenção, mas muito unido a ele, pois por essa dor que o consumou, ele salvou para vós o Salvador, às custas de seu sacrifício e de sua santidade. Tivesse ele sido menos santo, teria agido como os homens, me teria denunciado como adúltera para que eu fosse apedrejada e o filho de meu pecado morresse comigo. Tivesse ele sido menos santo, Deus não lhe teria concedido a sua luz em tão grande provação. Mas José era santo, seu espírito puro vivia em Deus. A caridade nele era acesa e forte. Foi pela caridade que ele salvou para vós o Salvador, tanto quanto ele quis me acusar diante dos anciãos, como também quando, deixando tudo, como uma pronta obediência, salvou Jesus, levando-o consigo para o Egito. Breves em número, mas grandes em intensidade, foram aqueles 3 dias de sofrimentos de José. E desde meu primeiro sofrimento, porque eu compreendia o sofrimento dele, mas não podia aliviá-lo de modo algum, por causa da obediência ao decreto de Deus, que me havia dito: cala-te. Quando, tendo chegado a Nazaré, eu o vi sair, depois de uma curta saudação, todo curvo e como se tivesse envelhecido em pouco tempo, e não voltar mais a mim, como era de costume. Vos digo, filhos, que o meu coração chorou com uma grande dor e aguda, uma dor aguda e grande, fechada em minha casa, só aquela casa em que tudo me fazia recordar a Anunciação e a Encarnação, e onde tudo me falava de José, desposado por mim em uma virgindade imaculada. Eu tive que resistir ao desconforto, às insinuações de Satanás e ficar esperando, orando, perdoar a José, a suspeita de José e ao seu gesto de justo desdém para comigo. Filhos, é preciso esperar, rezar, perdoar, para se obter que Deus intervenha em nosso favor. Vivei vós também o vosso sofrimento. Ele é devido às vossas culpas. Eu vos ensino como superá-lo e transformá-lo em alegria. Esperar além de toda medida. Rezar sem desconfiança. Perdoar para ser desperdoado. O perdão de Deus será a paz que desejais, meus filhos. Nada mais por enquanto vos direi, enquanto não chega o triunfo pascal. Haverá silêncio. São estes os dias da paixão. Tende compaixão do vosso Redentor. Ouvi seus lamentos, contai suas feridas e lágrimas. Cada uma delas veio por causa de vós e foi por vós sofrida. Que qualquer com outra visão desapareça diante dessa que vos recorda a redenção cumprida por vós.